Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje de um estudo que eu vi muito interessante sobre as lesões em geral do joelho, as alterações, as disfunções musculoesqueléticas do joelho e a relação que elas têm com o modelo biopsicossocial e o que você deve levar em consideração quando você for tratar um paciente com alteração do joelho em relação ao modelo biopsicossocial. Então, como que você deve fazer isso? Como que você coloca e entende esse modelo biopsicossocial e quais são os pontos importantes para você entender desse modelo biopsicossocial numa reabilitação de joelho, tá bom? Antes de eu continuar o vídeo, então vou pedir aquele favorzão para você fazer o seguinte: curte o vídeo, ativa as notificações, coloca algum comentário para me ajudar, para me estimular a fazer mais. E além disso, compartilha esse vídeo com algum colega seu fisioterapeuta para a gente ajudar a nossa fisioterapia a crescer e se desenvolver. Certo? Então, ajuda a fisioterapia compartilhando esse vídeo. Se você acha que essa informação que eu estou dando é uma informação de qualidade e que vai ajudar algum colega seu fisioterapeuta. Beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para falar desse estudo, que é um estudo que a gente chama de um estudo de consensos, né? Então é um estudo que fala assim, ó: Psychological, social and contextual factors across recovery stages following a sport-related knee injury, a scoping review. Então, ó, são fatores psicológicos, sociais e contextuais nas estratégias de recuperação depois de uma lesão no joelho, uma lesão esportiva no joelho. E aí o Scoping Review é uma reunião de especialistas sobre o tema. Para contextualizar para vocês, eu achei muito importante algumas partes do texto. Então ele fala aqui, ó, que 40% do tempo perdido do tempo sem atividade no esporte envolve trauma no joelho. Então, 40% das lesões esportivas traumáticas estão relacionadas ao joelho. Então, esse é o nosso público-alvo aqui. Apesar dos esforços, muitos atletas não retornam ao esporte. Vejam que ele usou a sigla aqui, RTS ou RTS. Então, sempre que tiver RTS no texto, isso aqui é retorno ao esporte. Então, apesar dos esforços, muitos atletas não retornam ao esporte depois de uma lesão traumática no joelho e podem, inclusive, desenvolver uma osteoartrite pós-traumática, que ele chama PTOA, ou A. O que acontece? Essa osteoartrite pós-traumática já tem guideline de manejo específico dessa osteoartrite pós-traumática, então é importante a gente entender que isso é uma consequência de uma lesão de joelho mal cuidada, mal tratada, tá? As lesões são predominantemente focadas nos aspectos físicos. Então, um dos grandes erros que a gente comete hoje é focar simplesmente nos aspectos físicos dessa reabilitação, ignorando os aspectos psicológicos e contextuais, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Melhorar as habilidades, os desfechos físicos, não estão somente relacionados a voltar à atividade física e a satisfação em longo prazo ou uma relação favorável da qualidade de vida desse paciente, sugerindo que fatores adicionais não físicos podem ajudar muito nessa melhora, tá? Então, fatores não físicos podem ajudar muito na melhora do seu paciente depois de uma lesão traumática no joelho. Esse é o ponto principal desse estudo e é isso que eu quero que fique de mensagem para você quando você for reabilitar um joelho traumático aí no seu consultório, aí na sua clínica. Pensa nesses fatores que eu vou te ajudar a falar. Esses fatores não físicos, por exemplo, tem uma grande gama de fatores psicológicos, sociais e contextuais. Então, a gente vai avaliar os fatores psicológicos, sociais e contextuais desses pacientes. Os fatores psicológicos que influenciam a recuperação de uma lesão traumática, uma perda de tempo de atividade esportiva, uma lesão esportiva, inclui alterações cognitivas, por exemplo, a percepção do paciente em relação à lesão dele. Então, muitos pacientes, depois de uma lesão de joelho, têm uma alteração de percepção, de propriocepção local. E essa alteração de percepção, de propriocepção local é totalmente psicológica, então ele se protege naturalmente e ele acaba mudando o gestual esportivo por causa disso.
Fatores comportamentais, por exemplo, ele tem um comportamento que não favorece a recuperação. Então, ele tem muito medo de ficar em determinadas posições, ele tem muito medo de executar determinados movimentos. Então, fatores comportamentais pode estar interferindo diretamente. Fatores afetivos. Então, se esse paciente estiver passando por um momento difícil familiar ou um momento difícil afetivo, por exemplo, uma separação, alguma perda de um parente próximo, isso também interfere diretamente no processo de recuperação e você precisa trocar ideia com o paciente sobre isso. Essas respostas estão associadas com a experiência individual da lesão, a reabilitação, a cirurgia ou o retorno ao esporte. Então, diretamente relacionados às alterações cognitivas, comportamentais e afetivas, vão entrar nos aspectos psicológicos a partir de agora na sua avaliação. Além disso, olha que interessante, uma recente revisão sistemática enfatizou essa associação entre uma grande autoeficácia pré-operatória. Então, o paciente estava muito consciente do que ele ia fazer na parte pré-operatória, na crença que ele é capaz de executar, no comportamento, no contexto específico, que ele ia ficar melhor por causa daquela cirurgia, e um futuro favorável na função, na funcionalidade desse joelho e no retorno ao esporte. Então, tem uma correlação direta que foi encontrada numa outra revisão sistemática entre esses fatores. Então, eu preciso, como fisioterapeuta, saber identificar esses fatores e verificar como que eu posso potencializar o meu processo de reabilitação. Fatores sociais que influenciam a recuperação dessa população incluem a rede social desse paciente, por exemplo, família, a rede esportiva, uma terapia, por exemplo, e modificações sociais de relacionamento, de apoio, podem influenciar e são influenciados na experiência lesional do paciente. Então, os fatores sociais que a gente tem que ver são os fatores internos do paciente, por exemplo, família, o círculo esportivo, porque muitas vezes o círculo esportivo dele, ele também deixa de frequentar o futebol com os amigos por causa disso, então ele tem uma perda social importante, e ver se ele tem um apoio terapêutico também que ele pode precisar para trabalhar nesses fatores. E além disso, fatores externos de relacionamento com outras pessoas, um outro relacionamento que ele tenha, pode interferir, e até o apoio para ele fazer as coisas. Então, o cara está machucado, não consegue trabalhar direito. Será que alguém vai ajudar ele a fazer as tarefas de casa? Será que alguém vai ajudar essa senhora a arrumar a casa dela? Ou essa mulher a fazer alguma coisa? Então, como é que está a rede de apoio desse paciente também é muito importante. Mais especificamente, uma efetiva comunicação e uma forte aliança terapêutica devem ser demonstrados como um fator de associação que melhoram a reabilitação, os desfechos da reabilitação desse paciente depois de qualquer lesão musculoesquelética. Então, o que a gente já sabe também, que já está demonstrado, que uma comunicação efetiva do profissional e uma boa aliança terapêutica ajudam muito a melhorar os desfechos da reabilitação musculoesquelética desse paciente. Então, se eu conseguir estabelecer isso, eu ajudo muito o meu paciente. Fatores contextuais também podem influenciar a experiência da lesão individual, que incluem alterações, a parte estrutural e institucional dos sistemas, que podem estar envolvidos, por exemplo, o sistema físico, o sistema esportivo desse paciente, a etnia e o status socioeconômico. Então, se essa lesão, por exemplo, faz o cara parar de receber algum tipo de patrocínio, vai ser um fator de dificuldade maior para ele voltar na reabilitação. Tá? Alguns podem enxergar isso como uma motivação, mas outros podem enxergar isso como um fator de piora da evolução. Tá? Uma abordagem holística deve considerar aspectos físicos, psicológicos, sociais e contextuais como recomendados, como grande recomendação para otimizar a recuperação, e o recente um conceito foi feito aqui nesse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele foi muito bem conduzido, olha que interessante. A metodologia, ele foi conduzido e reportado de acordo com Preferred Reporting Items of Systematic Reviews and Meta-Analysis, Extension of Scoping Reviews. Então, é uma revisão específica seguindo padrões específicos desse manual aqui. E aí a gente tem uma pesquisa no Medline, no Psicoinfo, no Sinal, no Sport Discos, Scopus, ProQuest,
até maio de 2018. Então, fizeram as pesquisas e utilizaram palavra-chave construto, tanto mesh quanto operadores booleanos, que estão descritos em outros papers. E aí, como que eles fizeram? A revisão dos estudos, o screening dos estudos, como que eles levantaram os estudos. Depois de tirar os duplicados, os títulos e os abstracts foram lidos, e aí eles foram revisados por dois examinadores, de acordo com o autor, que estavam cegos de acordo com o autor e o periódico. Então, eles fizeram uma revisão, tiraram os duplicados e passou por dois examinadores. Aí, por dois examinadores, eles fizeram a seleção. A seleção, eles escreveram. Os estudos que foram incluídos foram os que tinham descrito aspectos psicológicos, sociais e contextuais durante a reabilitação aguda, durante o processo agudo de lesão, a reabilitação ou os estágios de retorno ao esporte, e da recuperação depois de um trauma no joelho. Então, todos os estudos que foram incluídos estavam falando sobre aspectos psicológicos, sociais e contextuais. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. População específica, o construto era a população específica, atletas, né? Esportistas que tinham alguma lesão na parte inferior do corpo, na região do joelho. Então, aqui eram as palavras-chave utilizadas. O tipo de lesão, lesão ligamentar, ruptura, ligamento, tensionamento, né, torção, ou trauma direto ou deslocamento do joelho. Fatores não físicos estão aqui, todo nessa tabela aqui. Então, eles descreveram exatamente quais as estratégias de busca. E aqui, como foram feitas as definições operacionais. Então, fatores psicológicos. O que eles consideravam como fatores psicológicos? Fatores cognitivos, comportamentais e afetivos, as respostas afetivas associadas com a experiência individual da lesão, da reabilitação, da cirurgia ou do retorno ao esporte. Fatores sociais eram as redes sociais e as modificações sociais que dão a forma da experiência do indivíduo para lesão, reabilitação, cirurgia ou retorno ao esporte. Fatores contextuais, alterações estruturais e institucionais que levam o indivíduo, influenciam diretamente a experiência com a lesão, reabilitação, cirurgia e retorno ao esporte. Lesões agudas, o tempo pós a lesão ou pré-cirurgia ou pós-cirurgia. O estágio de recuperação é o período de tempo entre a lesão aguda e o retorno ao esporte, que está focado na recuperação da capacidade física e psicológica do paciente. Retorno ao esporte, o estado de retorno ao esporte é o período de tempo quando o atleta está lesionado e ele começa a gradualmente voltar ao esporte numa programação específica de retorno ao esporte, ou quando ele retornou ao esporte ou à atividade física dele. Tempo perdido depois da lesão pós-traumática, da lesão traumática no joelho. Qualquer trauma no joelho, que pode afetar a articulação, ligamento ou músculos, causado pela transferência de energia que excede a capacidade do corpo de manter a estrutura ou a integridade funcional, resultando de uma perda ou, pelo menos, de uma lesão esportiva. Isso era considerado especificamente essa lesão esportiva, essa lesão pós-traumática. E a participação no esporte pode ser de nível recreacional, competitivo ou profissional. E aí ele define aqui quais são essas três fases. O que é importante a gente entender? Característica do estudo. Eles tinham 70% dos estudos eram quantitativos, envolvendo 70% dos estudos eram quantitativos, 30% longitudinal, cross-sectional 27% e estudos de caso 5%. Então, desses 70%, 30% eram longitudinais. E aí o resto era cross-sectional e 5% era série de caso. 4% incluía intervenção, 23% eram qualitativos, sendo 37% descritivos e 5% estudos de caso ou caso controle, e 3 eram teóricos. E 3 eram de fenomenologia
de abordagem de fenomenologia. E 5, métodos mistos de estudo. Esses estudos representavam um total de 5.540 participantes, que eram 2.986 homens e 2.030 mulheres, de idade de 14 a 60 anos, de 14 países diferentes. De acordo com os estudos, os participantes representavam uma variedade de níveis esportivos diferentes. A maior parte dos estudos investigou indivíduos de 18 anos ou mais, 77%, com somente 2 estudos investigando adolescentes. Em todos, 65, em todos eles, 84% dos estudos envolviam indivíduos depois de uma lesão de LCA ou de uma reconstrução de LCA, com uma investigação remanescente de indivíduos com deslocamento patelar, menissectomia ou outras lesões ligamentares. Então, a maioria aqui era lesão de LCA. E olha aqui os critérios, na tabela 3, os critérios de inclusão e exclusão. Língua inglesa, exclusão não eram de língua inglesa, participantes humanos, estudo primário. E aí é uma coisa que eu sempre falo, para cada critério de inclusão, você cria um critério de exclusão. Então, aqui ele faz exatamente esse joguinho, só que é uma tabela muito boa para vocês aprenderem a fazer isso. Então, quando vocês forem construir o estudo de vocês, para cada critério de inclusão, automaticamente você cria um critério de exclusão, e é exatamente o que ele fez aqui. Aqui foi como foi conduzida toda a revisão. Então, começou nas bases de dados, 7.276 estudos, aí tiraram os duplicados, 2.543, e aí foi chegaram em 77 estudos. Esses 77 estudos que a gente vai analisar aqui. E aí essas tabelas analisam muito bem para a gente, e essas tabelas que eu quero que vocês leiam depois melhor. Então, olha aqui, ó. Quando a gente fala do campo psicológico, quais são as grandes barreiras para o progresso nesse campo psicológico? Medo e ansiedade, 29 estudos relataram isso de 77. Outras emoções, 24 estudos. Alterações psicológicas, né? Um despreparo mental do paciente para lidar com isso, 8 estudos. E a confiança no esporte, também em 6 estudos foi relatada. Estratégias de recuperação, né? Então, estratégias de cupping, que são comportamentos, né? E cognição que ajuda no manejo das demandas dessa lesão. 19 estudos relataram isso. Além disso, eu tenho catastrofização, eu tenho também a catastrofização presente em alguns estudos. E a resiliência também é um outro fator que precisa ser considerado. Então, a gente tem aí que você precisa considerar. Deixa eu só colocar meu computador para carregar, senão desliga no meio do vídeo. Então, a resiliência é importante que eu preciso considerar e foi nomeada em basicamente 2 estudos. Agora, presta atenção no negócio. Independência, a autoeficácia, a motivação e a autonomia também foi mencionado como um fator psicológico. As expectativas de recuperação também foi mencionado, mas o domínio social, aqui a gente tem aqui embaixo os domínios sociais, o apoio social, 29 estudos falaram de apoio social. O engajamento nos cuidados, na aliança terapêutica e no compartilhamento da tomada de decisão fisioterapeuta-paciente, também é um fator importante. E os fatores contextuais, o ambiente que o paciente estava e a cultura esportiva que esse paciente estava enfrentando. Então, nessa tabela aqui, a gente tem todos esses fatores dos domínios psicológicos, sociais e contextuais que você precisa começar a avaliar o seu paciente com lesão de joelho. E aí o que acontece? Olha a contribuição desses fatores. O que a gente percebe nessa figura 2 aqui? Que no estágio agudo, os fatores contextuais não interferem muito. Os fatores contextuais vão interferir muito mais no estágio de reabilitação e no retorno ao esporte. Agora, quando eu falo de fatores psicológicos, eles vão interferir diretamente. São barreiras de progresso, a estratégia e as expectativas de recuperação interferem tanto na fase aguda, quanto na reabilitação, quanto no retorno ao esporte. A independência não interfere na fase aguda. Agora, o suporte social, o apoio social, interfere tanto na fase aguda,
quanto na fase de reabilitação, quanto no retorno ao esporte. E o engajamento no cuidado do paciente não interfere na fase aguda e interfere na fase de reabilitação e no retorno ao esporte. Agora eu pergunto para você, quando você for avaliar o seu paciente que tiver algum histórico de lesão no joelho, você vai começar a avaliar esses fatores e você vai começar a mapear muito melhor quais são as suas estratégias de melhora desse paciente. Então, responde aqui nos comentários se você já usava, o que você achou interessante desse vídeo e como você vai colocar isso na sua prática a partir de agora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembra sempre, lê o paper. Baixe o paper no seu computador, leia esse paper e aproveite essas informações para conseguir te ajudar a tratar melhor seus pacientes e a gente fazer uma fisioterapia muito melhor. Beleza? Um beijo e até a próxima.